Queria que você abrisse a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, Mateus no capítulo 15. Mateus capítulo 15, vamos ler do versículo 1 em diante. Evangelho de Mateus, Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento. Obrigado. Mateus capítulo 15, no versículo 1, diz o seguinte: E então alguns fariseus e mestres da lei, vindo de Jerusalém, foram a Jesus e perguntaram: Por que os seus discípulos transgridem a tradição dos líderes religiosos, pois não lavam as mãos antes de comer? Respondeu Jesus: E por que vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês? Pois Deus disse: Honra teu pai e tua mãe, e quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe terá que ser executado. Mas vocês afirmam que se alguém disser ao pai ou à mãe: qualquer ajuda que eu poderia lhe dar, já dediquei a Deus como oferta, não está mais obrigado a sustentar seu pai. Assim, por causa da sua tradição, vocês anulam a palavra de Deus. Hipócritas, bem profetizou Isaías acerca de vocês, dizendo: Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Jesus chamou para junto de si a multidão e disse: Ouçam e entendam. O que entra pela boca não torna o homem impuro, mas o que sai de sua boca, isso o torna impuro. Amém. Vamos orar pela palavra. Senhor Deus amado, Pai querido, aqui está o teu povo, Senhor, sedento de ouvir a tua voz. Peço ao Senhor, Pai, que o Senhor venha ministrar em cada pessoa aqui, para cada coração, que possamos receber a tua palavra, Deus. Que a nossa mente esteja atenta, Pai amado, àquilo que o Senhor quer ministrar conosco. Que toda desatenção, Pai amado, toda seta do inimigo, nós declaramos vencida agora em nome de Jesus. Que possamos, Pai amado, receber como uma boa semente no nosso coração, Pai, e que ela encontre uma terra fértil, que venha, Pai amado, a multiplicar 30, 60, 100 por 1. Que sejamos transformados pela tua santa palavra, Pai. Que não seja o Juliano aqui falando, mas o Senhor ministrando com cada pessoa, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, eu pedi um tema para Deus sobre essa ministração, e o tema que eu creio que se encaixa mais é rompendo com a superficialidade. Chique, né? Rompendo com a superficialidade. Por quê? O que estava acontecendo aqui? A palavra conta que os fariseus e os mestres da lei vieram interrogar Jesus e falar para ele assim: olha, por que os seus discípulos, o Pedro, o Tiago, aí o João, essa galera que anda com você, por que eles não lavam as mãos antes de comer? Porque pela tradição nossa, isso tem que ser feito, né? É um sinal de pureza. Você considera que lavar as mãos antes de comer é algo importante? É bom, né? É um sinal de limpeza, né? Agora com a pandemia, então, não é só lavar as mãos, tem que passar álcool e tem que deixar as coisas bem caprichadas, né? E você já se perguntou por que Jesus não ensinou isso para os discípulos? Porque se Jesus tivesse ensinado para eles, eles estavam fazendo, não estavam? Por que naquele momento Jesus não tinha ensinado isso ainda a eles? E os mestres da lei vêm e questionam Jesus e falam: olha, vocês estão rompendo com a tradição, porque os rabinos faziam isso, os fariseus faziam isso, os escribas faziam isso, todo mundo que trabalhava no templo, porque segundo a lei de Moisés, lá atrás, qualquer coisa que você fosse fazer, se você trabalhasse no templo, você tinha que estar totalmente limpo, as suas vestes tinham que estar limpas. Mas Jesus não tinha explicado isso ainda para os discípulos dele, e por isso ele é questionado. Eu comecei a meditar nessa palavra, e Deus trouxe ao meu coração que Jesus, Ele se importa com o principal primeiro.
Jesus se importa com o principal. E Jesus sabia onde estava o coração daqueles fariseus, onde estava o coração daqueles mestres da lei, que ligavam para as minúcias, que ligavam para as pequenas coisas, mas não ligavam para o principal. E muitas vezes, meus irmãos, nós também agimos assim sem perceber. Nos prendemos nas pequenas coisas, nos prendemos nos detalhes, e o principal nós esquecemos. Jesus veio fazer algo na vida das pessoas, na vida dos discípulos e nas nossas vidas, amém? Mas sabe aonde que ele começa trabalhando? No principal. Os discípulos, eles foram chamados de transgressores da tradição. E eu vou dizer para você, meus irmãos, todas as vezes que você for viver o propósito de Deus para a sua vida, você também vai ser chamado de transgressor por muita gente. Toda vez que você se concentrar no principal, que é aquilo que Deus tem para você, você vai romper com muita tradição na sua vida. Você vai romper com o status quo. Você vai romper com aquela situação que você está acostumado a viver e que todo mundo está acostumado a fazer e a viver. Mas Deus vai começar a trabalhar no principal, dentro do seu coração. E aí você vai ter que sair da tradição. Porque você vai ter que ser transformado naquilo que Deus quer trabalhar primeiro. Porque trabalhar algumas coisas secundárias é muito mais fácil. Não é fácil lavar as mãos, é a coisa mais simples do mundo. Então cuidar de alguns detalhes é muito fácil. Agora ser transformado naquilo que Jesus quer transformar, só Ele pode fazer isso, porque isso é muito difícil. Na verdade, tem coisas em nós que às vezes nós lutamos tanto tempo para ser transformado. Eu lembro que meu pai, ele falava que ele era louco de ciúme da minha mãe, e era mesmo. Minha mãe ia andar na rua assim, meu pai era tão doido que minha mãe tinha que andar a cabeça para baixo, assim, sabe? Para não despertar nenhum tipo de ciúme. E se olhasse para o lado, já sabia que, o que você está olhando, e não sei o que e tal. E quem nunca foi ciumento na vida, né? E ele falou que um dia ele teve que orar a Deus. Falou: Deus, tira de mim esse ciúme, pai, que eu sou muito ciumento. Chega a ser louco de ciúme. Ele falou que Deus tirou dele aquela ciumeira louca, sabe? Aí um dia minha mãe até sentiu falta, falou: ué, você nem liga mais para mim agora? Antes ficava, qualquer coisa, já ficava com ciúme agora. E minha mãe às vezes tinha que fazer viagens, porque ela fazia cursos fora, né? E o pai não ligava dela aí. Ela falava: ué, o que está acontecendo aí que esse homem agora não liga mais para... Mas ele foi curado a respeito disso. Mas tem coisas que Deus, Ele quer tratar no nosso coração, e são coisas profundas. Ele quer tratar o principal, e nós vamos ver o que é isso. Lavar as mãos antes de comer era algo bom, recomendável, mas não era o principal. E Jesus, ele quis mostrar para os discípulos o que seria o principal, para depois cuidar do secundário. E a primeira coisa que Deus quer tratar na vida dos discípulos é o coração deles. São as intenções. Porque a intenção, meu irmão, não pode ser discernida só de você ver. A mão suja, sim. Você vê alguém com a mão limpa e com a mão suja, você consegue saber.
Agora, a intenção que alguém faz algo, você não consegue saber. Só o Espírito pode discernir. Então, uma pessoa pode vir aqui tocar e cantar, porque ela quer adorar a Deus. Ou ela pode subir aqui, tocar e cantar, porque ela quer ser adorada, porque ela quer chamar atenção para ela. Mas quem está tocando e cantando, você não sabe qual é a intenção dela. Quem está pregando aqui, pode estar querendo trazer uma palavra de Deus para a pessoa, ou ele pode estar aqui em cima, querendo se exaltar, e mostrar, olha como eu sou bom, olha como eu conheço. E às vezes quem está ouvindo não consegue discernir isso. Quem convive consegue discernir. Agora, só quem vê não consegue discernir, porque depende da intenção. E a intenção é algo interno, está no seu coração. E Deus vem trabalhar em nós exatamente isso, algo mais profundo. O que Ele queria causar é uma transformação na vida dos discípulos. Ele não estava ligando naquele momento para coisas secundárias, as coisas que os fariseus ligavam, as coisas que os mestres da lei se importavam, porque Jesus conhecia o coração de cada um deles, e Ele sabia que esses detalhes não tinham mudado a vida deles. Ele sabia que os mestres da lei, aonde iam, lavavam as mãos, aonde iam, eles se vestiam de uma forma diferente, aonde eles iam, eles falavam de forma diferente, mas Ele conhecia exatamente o coração deles, e Ele sabia que eles não tinham mudado em nada, a não ser exteriormente, porque mudar o exterior é muito fácil, é só trocar de roupa. Mudar algo externo, mudar o linguajar, parar de falar palavrão para falar o crentez, misericórdia, aleluia, glória a Deus e tal, isso é moleza. Qualquer um faz isso. Agora, ser transformado aqui dentro, só Jesus pode fazer isso nas nossas vidas. E é isso que Ele veio fazer. Ele veio transformar. Geralmente, quando a pessoa se prende em coisas secundárias, é porque ela não quer se deparar com o que realmente tem que ser mudado. Já conheceu aquela pessoa que fala assim, se orgulhando, né? Não, porque eu faço isso, eu fiz aquilo por aquele lugar, por aquela igreja, fui eu que doei o terreno. Não, porque ali foi eu que fiz. Não, porque eu nunca deixei de dar o dízimo ou a oferta. Não, porque... Então, geralmente quem começa a se exaltar pelos detalhes, é porque tem coisa aqui dentro a ser consertada. Porque quem é consertado aqui dentro, no íntimo, ele já não precisa de mais nada. Ele não precisa mostrar nada para ninguém, porque a intenção foi curada do coração dele. Deus, Ele quer trabalhar no meu e no seu coração para trazer uma transformação verdadeira, não superficial. Ele quer que nós possamos romper com a superficialidade. Eu lembro quando eu estava num culto uma vez, eu tinha uns 18 anos, ainda era magrinho, e eu estava naquele culto, e tinha um rapaz cantando, e ele cantava muito bem mesmo, e ele ministrava, né, e tal, mas eu não senti uma entrega genuína dele, mas ele dava show.
Quando acabou o culto, fomos todos nós para uma lanchonete. A gente estava na lanchonete, né, e tal, e a gente sentou junto. E daí, a gente conversando, e esse rapaz sentou com a gente, começou a conversar. Aí eu lembro que comentário que ele fez comigo, daí eu falei assim para ele: olha, tem coisas que a gente consegue maquiar, mas Deus conhece o nosso coração. Ele sabe exatamente por que nós estamos fazendo aquilo. E quando eu falei aquilo, ele ficou assim, olhando para mim, e daí ele baixou a cabeça, porque naquele momento eu sabia, não sei o que Deus estava falando comigo naquela hora, porque eu também não tinha uma vida muito certa com Deus, mas naquela hora Deus falou comigo, e ele entendeu exatamente o que foi falado. Então, meus irmãos, eu estava conversando com a Simone hoje, né? E ela falou para mim assim: amor, ainda bem que quando você começou a pregar lá em, acho que foi 2009, ainda bem que 2008, 2009, ainda bem que as coisas não deram certo aquela vez, né? Eu falei: verdade. Ela falou: é porque você lembra que tinha coisas ainda a ser consertado no seu coração. Eu falei: é verdade, tinha muita coisa a ser consertada aqui dentro, porque se tivesse dado certo, ia ter dado muito errado, porque eu ia destruir a vida das pessoas, e a minha também, porque tem coisas aqui dentro que tem que amadurecer, tem coisas aqui dentro que tem que ser transformado. Às vezes nós queremos acelerar as coisas, falando: Deus, faz agora, Deus muda, Deus me dá isso. Deus, eu queria tanto uma empresa que vendesse muito, uma empresa que desse certo, eu queria que meu trabalho eu ganhasse tanto. Meus irmãos, tem coisas que Deus segura você, sabia? Porque Ele sabe que o teu coração ainda não está preparado para isso. Porque quantas pessoas estiveram nessa situação, estava lascado, estava sem nada, e de repente prosperaram. Humildade foi embora, começou a se achar o senhor da razão, a senhora da razão. Por quê? Porque o coração aqui ainda não estava pronto. Deus quer consertar o nosso coração, porque se o nosso coração estiver consertado, as coisas fluem dentro da família, as coisas fluem no trabalho, as coisas fluem na igreja. Por quê? Porque nós somos um só. Agora, quando o coração não está consertado, eu sou um na igreja, eu sou outro na família, eu sou outro no trabalho, eu sou outro no namoro. Cada hora eu sou uma pessoa diferente, porque eu tenho que manter a superficialidade. Só que Deus não quer saber disso. Deus quer trabalhar na parte mais profunda. E ali diz o seguinte, no versículo 8, Jesus diz: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E olha o que ele diz, ele repete, né, o que está no Antigo Testamento: em vão me adoram, e seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Jesus sabia da superficialidade daqueles mestres da lei, profundos conhecedores, mas superficiais. Por quê? Porque o coração não estava sendo trabalhado. Ele diz: ele me honra com os lábios, o que eles dizem é verdade, o que eles dizem está legal, mas o coração está completamente longe da minha presença. Você lembra quando Jesus comparou duas pessoas que foram orar? Então o fariseu vai orar e ele ora assim: ó Senhor Deus do céu e da terra, Pai poderoso, olha como eu sou, eu dou o dízimo, eu jejuo, eu faço isso, eu faço aquilo. E o publicano,
também foi fazer uma oração, e ele não conseguia olhar para cima. Ele olhava de cabeça baixa e dizia: Senhor, me perdoa, Pai, porque eu sou um pecador. Me perdoa porque eu sou um miserável. O que Jesus diz? Ele fala assim, ó, a oração dele subiu, e a do fariseu não subiu. Deus ouviu a oração do publicano. Por quê? Porque o coração dele estava consciente de quem era Deus, enquanto o outro estava só superficialmente. E às vezes quem está de fora podia olhar e ver e falar assim: Ih, coitado do publicano lá, ó, só faz burrado na vida, olha a situação dele, Deus nem escuta esse cara. E vê o outro, né, o mestre da lei, o fariseu, todo arrumado. E Jesus vem e fala assim: vocês não estão entendendo, Deus não liga para isso, mas eu quero ver o coração de vocês, porque eu quero consertar aí dentro desse coração. E Deus, Ele não faz uma melhoria no seu coração, Ele troca o seu coração. Ele deixa fora um coração de pedra, um coração orgulhoso, um coração cheio de si, e Ele coloca um coração de carne, um coração cheio do Espírito, um coração humilde e quebrantado. E Ele fala: é esse o filho que eu quero na minha presença. Deus, Ele quer fazer isso, meus irmãos, nas nossas vidas. A transformação que Ele quer fazer é uma transformação verdadeira. O sistema religioso, ele impõe um modelo, um sistema, e quer nos adequar a ele. Crescemos sendo formatados a pensar dentro de uma caixa, como se isso fosse servir a Deus. Mas nem Deus cabe dentro da caixa, nem o Evangelho cabe dentro da caixa. E nós também não nascemos para ficar presos num sistema religioso. Deus é muito maior do que isso. Uma vez, a gente estava na outra, era o outro templo ainda, e a cor da parede acho que era igual, não sei se era mais escura ou era igual. E um rapaz reclamou da cor, onde já se viu igreja dessa cor e tal. E esse rapaz, ele estava enfrentando, ele estava cometendo um pecado muito maior, mas muito maior. E ele estava se importando com a cor da igreja. Meu irmão, para Deus não interessa se aqui é rosa, se é vermelho, se é branco. Isso aqui é só parede, nada disso importa. O que importa é o meu e o seu coração na presença de Deus, porque isso aqui vai passar. A questão é a nossa vida diante de Deus. Deus, Ele se relaciona com a verdade, e Ele quer nos trazer para a verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então nós não temos que nos encaixar em molde nenhum, a não ser naquele molde que é Jesus. Nós não temos que parecer com Ele, mais nada. Você entende que é mais profundo o que Deus quer fazer em nós? A transformação que Ele tem para nós é de um povo realmente liberto. Sabia que tem muitas pessoas sofrendo por não encaixar em padrão nenhum? A pessoa, ela vê um molde do mundo, porque o mundo faz muitos moldes para as mulheres, e fala assim: ó, você tem que ser dessa forma, teu cabelo tem que ser desse jeito, você tem que pesar tanto, suas fotos tem que ser assim. E muitas mulheres sofrem muito porque não se encaixam naquele molde. Homens também, às vezes passando por algumas situações difíceis ou financeiras, e não conseguem dar a resposta que muitas vezes o mundo impõe para você. Fala: não, você tem que ter um carro zero, não, você tem que ter uma casa massa, você tem que ter isso. Não, você não tem que nada.
Sabe qual é o principal? É você viver na presença de Deus, com a vida totalmente entregue a Ele, é isso. O restante é bônus, o restante que vier é bônus, mas a questão principal é a sua vida diante de Deus. Isso basta. Deus falou que o principal era buscar o reino dele e a sua justiça, e as demais coisas nos seriam acrescentadas. Mas muitas vezes nós, com a visão errada, ficamos tentando se encaixar em moldes que não são mais os nossos. Quando Deus me chamou para ser pastor, eu tinha algumas crises, e uma delas era porque eu pensava assim: mas eu não sou como fulano de tal, eu não sou como aquele pregador famoso, eu não entendo tanto quanto aquele cara. E eu começava a achar que eu tinha que me encaixar em algum molde. E Deus falou para mim: Juliano, eu te chamei para ser o Juliano. Se eu quisesse, eu levanto fulano de tal lá, mas eu chamei você justamente pelas suas incapacidades, justamente para mostrar para você que eu sou Deus, e eu faço. Em que você tem tentado se encaixar? Qual resposta você tem tentado dar que não foi Deus que exigiu de você? Às vezes sofremos por situações que nós mesmos criamos expectativas, e são expectativas completamente erradas, porque não foram geradas no coração de Deus. E a expectativa que Deus tem de nós, nós também não ligamos, porque nós nos prendemos no secundário, nos prendemos nos detalhes. Eu não estou dizendo que você não tem que ligar para algum detalhe, é bom ligar para detalhe, desde que o principal tenha sido cumprido. Mas geralmente quem tem um coração bem resolvido com o Pai, meus irmãos, as outras coisas não tiram ele do sério, as outras coisas, os detalhes não fazem ele perder a cabeça. Agora, quando nosso coração está com problema, um detalhe errado acaba o mundo, uma coisinha que saiu fora do lugar, uma palavra que eu ouvi, não, falaram mal de mim não sei aonde, nossa, acabou meu mundo. Por quê? Porque a minha imagem é muito importante. Saiba você que a sua imagem é só um detalhe, porque Deus quer que você seja imagem e semelhança do seu Criador, imagem e semelhança de Cristo. Agora, o que dizem e o que falam, eu não sou responsável pela vida dos outros, pelo que eles falam, mas eu sou responsável pela minha vida. Você é responsável pela sua vida no altar do Senhor. Deus chamou a gente para ter um relacionamento verdadeiro. Por que Jesus sentava à mesa com seus discípulos, partia o pão, dava o vinho? Por quê? Porque ele está dizendo assim, isso aqui não é um ambiente religioso. Jesus está dizendo isso aqui não é um ambiente religioso, vocês são a minha família, e aqui nós somos verdadeiros uns com os outros. Tanto é que Jesus, quando tinha que exortar, ele exortava na frente, na cara da pessoa, mas quando ele tinha que elogiar, ele também elogiava. Quando ele teve que exortar Pedro, ele falou: arreda de mim, Satanás, falou na cara dele. Mas quando teve que elogiar também elogiava na cara. Então, por quê? O que Deus quer ensinar conosco? Um coração curado, ele consegue se relacionar de forma verdadeira, ele consegue falar o que tem que ser falado, ele não fica, mas e daí, né? O que vão pensar, né? Não, ele é livre, ele não está preso nos detalhes, ele não está preso no secundário. Que nós possamos, meus irmãos, pedir para Deus, o que tem no meu coração aqui ainda, Pai, que falta consertar aqui?
Qual é o detalhe que eu estou colocando como mais importante do que realmente é o principal na minha vida? Será que eu tenho colocado o dinheiro como algo tão importante e esquecido o meu relacionamento com o Senhor? Será que eu tenho colocado os meus problemas como algo mais importante do que a minha vida na tua presença? Será que é o meu namoro que está na frente da minha vida na tua presença? Meus irmãos, quando nós colocamos o principal em primeiro lugar de verdade, aquele anseio vai embora, aquela falta vai embora, aquilo que tirava a nossa paz e o nosso sossego vai embora. Por quê? Porque Jesus sempre foi a fonte da vida. Ele sempre quis se derramar sobre nós. Mas muitas vezes eu tenho trocado isso pelos detalhes. Então eu tenho que reajustar as coisas na minha vida. E como que eu faço isso, Juliano? Reconhecendo diante de Deus. E fala: Senhor, o meu coração precisa de um ajuste aqui, Pai. Eu tenho que colocar em primeiro lugar o que realmente é o mais importante. E não ser como esse fariseu, e não ser como esse mestre da lei, que liga se a mão estiver limpa, mas não liga para um coração impuro. Olha o que Jesus diz. Ele diz o seguinte, versículo 16: será que vocês ainda não conseguem entender? Perguntou Jesus. Não percebem que o que entra pela boca vai para o estômago e mais tarde é expelido? Mas as coisas que saem da boca vêm do coração, e essas que tornam o homem impuro. Pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. E essas coisas tornam o homem impuro. Mas o comer sem lavar as mãos não o torna impuro. O que Jesus está dizendo? Eu quero consertar o coração de vocês. Sabe por que eu não ensinei os meus discípulos a lavar as mãos? Porque eu não quero que eles se percam em detalhes como vocês se perderam. Eu quero curar a raiz do problema. Porque se o coração tiver consertado, se o coração tiver puro, tudo se torna puro. Porque a palavra de Deus diz isso. Porque se a sua visão for pura, tudo que você vê vai ser puro também. Agora, para quem tem uma visão contaminada, tudo que ele vê é maldade. Para quem tem um coração impuro, tudo que ele vê tem uma segunda intenção. Deus quer consertar, meus irmãos, nos nossos corações. Porque se Ele consertar isso, o peso vai embora, a culpa vai embora. Porque quando o perdão de Deus vem para o nosso coração, todo aquele peso da expectativa de querer provar algo para alguém vai embora. Você percebe que tudo sempre esteve em Cristo, tudo sempre esteve em Jesus e na presença dEle. Então, eu não tenho que provar para os outros que eu sou um bom marido, não. Porque se o meu coração foi curado, é isso, vai fluir. Eu vou ser um bom marido, sem precisar provar nada para ninguém. Coisas que antes eu tinha que provar, porque eu não era. Então você tem que ficar provando aquilo que você não é, você tem que ficar provando para os outros. Agora quando você é, já era, você é e acabou. Você entende isso? Deus quer trabalhar no mais profundo, não no exterior em primeiro lugar, mas no interior. Nós temos que analisar nossa vida
e ver se nós estamos presos em moldes que Ele não colocou para nós, querendo suprir expectativas dos outros que Deus não colocou para eu suprir. Claro que eu, como pastor, é bom ter um feedback, né? A pessoa chegar e falar: ô pastor, legal aquele negócio que você fez lá, hein? Ou chegar e falar: pastor, não gostei daquele negócio lá que você falou. É legal ter o feedback, porque a gente consegue fazer uma leitura, né? Mas eu não me pauto no que as pessoas vão dizer, porque não foram as pessoas que me chamaram para ser pastor, foi Deus que me chamou para ser pastor, e para Ele eu presto conta disso. E eu tenho meu pastor também, meu discipulador. Então, porque se eu ficar ligando para as opiniões alheias, você não vive. Porque alguém vai chegar para você e vai falar: nossa, que legal e tal. E outra pessoa vai malhar você pelas costas. E daí? Aí eu vou ficar desanimadinho daí. Ah, não vou pregar hoje, porque olha, o irmão lá falou mal de mim, não sei o quê. Meu irmão, você entende que com o coração curado existe maturidade, e não é mais qualquer coisa, opinião que te derruba. Deus quer que nós tenhamos um coração totalmente curado e sarado na presença dEle, porque daí você consegue ter conversas de homem, conversas de mulher de Deus. Você consegue reconhecer as coisas, até quando você erra. Você quer ver alguém que não tem um coração curado? É alguém que nunca pede perdão. Isso é simples. Esse é um detector incrível. Pessoas que nunca pedem perdão são pessoas que não têm um coração curado, e até se acham humildes. E ela fala assim: possivelmente eu posso ter errado e tal. Não. A pessoa que tem um coração curado, ela pede perdão, porque ela sabe que ela erra. E a pessoa que tem um coração curado também libera perdão, porque sabe que as pessoas vão errar com ela mesmo. Um dia eu fui pregar na igreja de um amigo meu, pastor Reginaldo, da Assembleia Madureira, e Deus me deu uma palavra naquele dia muito dura a respeito de família, a respeito de perdão e tal. E eu fui, preguei. Aí passou umas 2 semanas, eu encontrei com o pastor Reginaldo. Ele veio, me deu um abraço. Ô pastor, eu falei: que bênção, irmão. Então, ele falou: rapaz, você não sabe o que aconteceu. Eu falei: o que foi? Ele: você sabe o irmãozinho que estava sentado atrás de você? Porque lá o pessoal senta, né, aqui assim, ó. E daí, eu falei: cara, não reparei não. Não, aquele lá que é pedreiro, não sei o que. Eu falei: não, eu acho que eu lembro. Eu falei: então, rapaz, você falou aquele negócio de perdão, de casal e tal, cara. Aquele cara está casado há não sei quantos anos. Ele chegou na casa dele, saiu do culto. Ele chegou na casa dele e ele ajoelhou em frente à esposa dele. Ele falou: você me perdoa por tudo que eu fiz você sofrer por todos esses anos? E aquele cara, ele era um dos que servia, tipo presbítero, né, assim. E eu fiquei muito feliz, porque o Evangelho, ele transforma o coração da pessoa. O Evangelho trabalha de dentro para fora. Então, Deus, a última coisa que Ele está preocupado é com a tua imagem. A tua imagem tem que ser resultado daquilo que foi trabalhado aqui dentro. Deus teve que trabalhar muito isso em mim, porque eu sempre fui muito orgulhoso. Agora eu sou só um pouquinho assim, sabe? Eu acho que é um pouco, mas... Eu lembro uma vez, eu discutia com a minha mãe direto, sabe? Porque a gente é bem parecido. A gente direto quebrava o pau lá em casa. Ela falava: Juliano, não sei o quê. E eu já falava: não, não é assim e tal. E eu lembro um dia, eu não era casado ainda. A gente... não, acho que eu até já era casado já. Estava no começo do casamento.
Eu lembro que eu tinha discutido com ela, e ela tinha feito um negócio que ela tinha errado, e ela errou, e eu fiquei louco, e eu discuti com ela, e fui embora de casa. E naquele dia tinha oração no monte, e eu fui no monte com o irmão Ataíde. A gente ia no monte, né, e era legal, sabe, um monte de gente e tal, e o fogo caía lá, até brilhava uns pauzinhos lá, era bem legal. Aí eu tô lá no monte, assim, a gente estava lá orando, e eu olhei para os lados assim, né, e eu vi um monte de coisa brilhando para lá e para cá, e eu olhei para mim tudo apagado. Eu falei, eu sei que a gente não tem que se pautar nessas coisas, né, mas eu falei, meu Deus, o que está acontecendo aqui? Até aquele meu irmão que eu sabia da vida do sem vergonha, estava brilhando, aqui não brilha nada. Eu falei, o que é isso, pai? Aí Deus falou para mim assim, sabe o que é, Juliano? Você lembra da briga que você teve com a tua mãe lá? Eu falei, não, Deus, aí não. Ali o Senhor sabe que ela está errada. O Senhor sabe que aquele negócio que ela falou não estava certo. Eu falei assim, não estou perguntando se você está certo ou está errado. Estou perguntando se você foi lá pedir perdão para ela. Eu falei, ai meu Deus. Eu falei, tá bom, pai, eu vou. Saí de lá, a gente voltou às 11 horas da noite, né? Eu fui lá em casa, falei com ela, falei, mãe, sobre essa discussão aí que a gente teve, quero pedir perdão para você e tal. Ela olhou bem para mim assim e falou, tudo bem, filho, mas não faça mais isso, tá bom? Rapaz do céu, eu tive que engolir seco assim. Falei, meu Jesus, só pelo Senhor mesmo. E fui embora. Deus, Ele teve que curar muita coisa no meu coração. O Leandro já teve que apartar a briga minha e dela. Falar, Juliano, por favor, pare de falar, vai embora. Porque eu era orgulhoso, não baixava a cabeça. E eu nem lembro a última vez que eu discuti com a minha mãe. Sabe por quê? Porque algo aqui dentro foi transformado. Eu entendo que para que os meus filhos sejam bênção, aqui dentro tem que estar transformado, para que eu seja o pai que eles esperam que eu seja. Hoje eu sou pastor da minha mãe, e eu sento para aconselhar ela, e ela vem pedir oração e conselho para mim, porque algo aqui dentro foi consertado. Eu já fui muito moleque na vida, mas hoje eu sou pastor da minha esposa. Tem mais coisa a consertar, sempre tem coisas a consertar aqui dentro, mas se você permitir que Deus faça, Ele faz. Se você abrir o teu coração e rasgar ele na presença do Senhor, Ele faz, e Ele quer fazer. Deus não gosta de superficialidade, Ele quer que nós venhamos a romper com a superficialidade. Ele não quer que sejamos fariseuzinhos, Ele não quer que sejamos mestres da lei dessa forma. Ele quer que nós o adoremos em espírito e em verdade. Aí em qualquer lugar você vai ser você mesmo, mas vai ser você cheio do Espírito Santo, vai ser você com um coração novo e transformado. Estou partindo para o final. Jesus, como eu disse, Ele não quer só melhorar o nosso coração, Ele quer dar um coração novo. Ele não quer melhorar a nossa mente, Ele quer dar uma mente nova. Ele quer que nós pensemos da forma correta. Eu tinha um problema, que eu criava inimigos, sabia? É assim, acontecia alguma coisa que eu não gostava, ou a pessoa me perseguia, na minha mente
aquela pessoa virou minha inimiga. E sabe o que é estranho você ter uma mentalidade assim? É que quando você não está em guerra, você continua criando inimigos. Tem pessoas, meus irmãos, que já enfrentaram uma traição, já enfrentaram uma situação difícil, mas Deus tirou elas daquela situação. Mas sabe o que acontece? Elas continuam vivendo da mesma forma, porque aqui na mente dela, ela continua criando inimigos, criando problemas, imaginando situações que não existem e sofrendo por aquilo que não acontece mais. Deus quer curar a nossa mente. Uma vez, eu fui aconselhar um senhor, e esse senhor teve muito problema no casamento, por causa de ciúme. E o casamento virou um inferno por causa de ciúme. E eu comecei a conversar com ele, e ele já estava no 3º casamento, e eu fui tentando fazer ele voltar, e falei assim: viu, como é que foi o 2º casamento? Ah, foi assim, 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 assado e tal. Eu falei: teve ciúme também? Não teve ou não teve? Teve. Porque sempre a culpa era dos outros, né? A culpa era da outra esposa, da 2ª esposa, da 3ª esposa, todo mundo deu errado. E daí e o 1º casamento, como é que foi? E fui vendo também, fazia um inferno o 1º casamento também não deu certo. E a gente foi, e eu comecei a tentar ir até onde começou isso daí. E ele falou, chorando, ele falou: na minha infância, eu vi a minha mãe traindo meu pai. Então, aquilo virou uma verdade dentro da cabeça dele. E ele sempre pensava dessa forma, em todo o relacionamento que ele entrava, sem perceber, inconscientemente, ele achava que ele ia ser traído, e dava aquelas crises loucas de ciúme. E por quê? Porque lá atrás ele acreditou naquela verdade e trouxe ela para toda a vida dele. Tem coisas que você passou, tem problemas que você enfrentou uma vez, um dia, mas você não deixou aquilo no teu passado. Tua mente ficou modelada naquilo lá. A pessoa com a mente modelada, ela muda de cidade, ela muda de emprego, ela muda disso, daquilo, e volta com a mesma coisa, e rebatendo no mesmo problema. Por quê? Porque ela não permitiu que Deus mudasse a mente dela. Mas Deus quer curar a nossa mente. Amém? Eu quero que você fique de pé agora. Queria convidar Letícia. Jesus disse que aquele coração que estava com maus pensamentos, aquele coração que estava com pensamento de ódio, de homicídio, de imoralidade, de roubo, Deus fala assim: eu quero curar esse coração, eu quero curar essa mente. Eu não quero mais que você viva com medo. Tem pessoas que vivem com medo, passaram uma situação de medo e agora tem medo por toda a vida. Às vezes sentiram falta, passaram fome uma vez e agora sempre acha que vai faltar as coisas, sempre está com medo de faltar as coisas. Tem pessoas que não tem tanto medo de perder que não consegue doar nada para ninguém. Quando você comprar uma roupinha nova, dá a velha para alguém. Ou não precisa ser tão velha também, né? Mas dá uma roupinha para outra pessoa. Não fica acumulando as coisas. Não permita
que nada modele a sua mente que não seja pautada na palavra de Deus, porque tudo que Deus tem para nós é bom. Deus quer ver a sua mente, o seu coração cheio de bondade, cheio de alegria, cheio de firmeza, de perseverança. Deus não quer ver você com uma mentalidade escrava. Deus quer ver você com uma mentalidade de filho, de filha amada do Senhor. Deus sabe da sua vida, e Ele sabe os problemas que você passou, que você enfrentou, das injustiças que você enfrentou, mas Ele quer liberar cura sobre você aqui hoje. Ele não quer mais que esse tipo de coisa reine no seu coração. Ele não quer que você se paute nos detalhes, mas que você se paute no que é principal, que é a presença dEle em você. Feche seus olhos, vamos estar orando agora.